Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia, você que tem. Se você não tem, ou se você está no lado de alguém que não tem Bíblia, fala assim, depois no final do culto eu vou te dar uma ali da Lagoinha. Ou senão eu vou te dizer um aplicativo para você baixar, mas você tem que ter Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. A partir do verso 19. Quando vocês acharam, digam amém. Ô Henrique, aumenta o pad, eu boto uma música mais agitada aqui, porque para nós acordar. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de... por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Estou olhando a NVI, se alguém tem uma diferente, segue junto. 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Isso é bom, né? Glória a Deus. É fiel. E consideremos, 24, e consideremos uns aos outros para o quê? Me ajudem, vamos, vai. Para nos incentivarmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos o quê? Encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pai, Senhor Deus, nós oramos e pedimos, Senhor, abre o nosso coração nessa manhã, Senhor Jesus. Venha trazer sobre nós o entendimento da sua palavra, a sua clareza sobre nós. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor Jesus, e usa-me como instrumento nas tuas mãos, Pai. O desejo do meu coração, Senhor Deus, é ser fiel à sua palavra e àquilo que o Senhor tem queimado em mim. Pai, ajude-nos, Deus, a sermos uma igreja gloriosa, uma noiva imaculada, uma noiva sarada, uma noiva limpa, que realmente, Senhor Deus, aponta para o seu noivo e glorifica Jesus, Pai. Por isso, usa-nos, estica, abre o nosso coração, Senhor Deus, que a nossa mente esteja aberta nessa manhã para a sua palavra, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Gente, Deus tem queimado algo no meu coração, e eu coloquei este tema, coloca aí, ame a sua igreja. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Você tem que ter feliz, você tem que amar a sua igreja, sim ou não? Sim. O que você acha que eu estou falando quando eu falo assim, ame a sua igreja? O que você acha que é? Me ajuda rapidinho aí. Gostei. Amar o quê? As pessoas. O que mais? Oi? O próximo. O que mais? Isso aí. Exatamente. O Benjamin está ajudando. Me ajudem rapidinho, vamos. Ame a sua igreja. Deus tem colocado algo no meu coração nessa semana sobre nós precisamos ser uma geração que amemos a nossa igreja. Nós precisamos amar o lugar aonde Deus tem nos colocado. Faz sentido? Se você está aqui hoje nos visitando e você é de outra igreja, você é membro de uma outra igreja, eu quero te dizer, seja fiel a Deus no lugar onde Ele te plantou. Não venha na nossa igreja porque tem uma coisa diferente que a sua não tem. De repente, se não tem, e você está vendo isso diferente, de repente Deus está te levantando para fazer lá, ou não é para fazer, está tudo bem se não tiver, ou Ele está te chamando para você orar pela sua igreja, interceder pela sua igreja. Mas seja fiel lá. Às vezes acontece que a gente sai de lugares, vai para outra igreja, e Deus nunca mandou. E a gente não consegue florescer. Mas se você não estiver plantado num lugar que seja da vontade de Deus, sem raiz você não floresce, você não cresce. Faz sentido ou não? Amém? Mas eu não quero falar sobre ame a Lagoinha. Eu não quero falar sobre ame o Jonathan. Amém? Até porque se você me amar demais, se botar expectativa demais em mim, você vai se frustrar. Porque a igreja tem homens, e homens são falhos, amém? Por isso que nossos olhos têm que estar no Senhor Jesus, não nos homens.
Glória a Deus. Então Deus tem ministrado no meu coração sobre ame a sua igreja. Deus tem me chamado a gente, e Deus quer gerar em nós um constrangimento para com que a gente ame aquilo que Deus mais ama. O que Deus mais ama? Pessoas. Sim ou não? Deus ama pessoas. Jesus se entregou na cruz do Calvário para cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que as suas criaturas se voltassem para Ele e se tornassem seus filhos. Deus ama pessoas, e nós como igreja precisamos amar o quê? Pessoas. Então se você veio aqui nessa manhã ouvir uma palavra para aumentar o seu ego, para falar sobre você, para você pegar coisas para resolver a sua vida, vai ter. Mas a chance é que hoje nós não vamos olhar para nós vamos olhar para o todo. Isso é bom, sim ou não? Quero contar uma boa notícia para você, gente. Quantos creem que Deus está começando um movimento de crescimento e expansão, não na Lagoinha também, mas na Austrália, em Sydney? Quantos creem que Deus está começando algo genuíno e novo, que está começando, mas que vai alcançar a cidade inteira de Sydney? Não, gente. Me ajudem de novo. Quantos creem que Deus está começando algo genuíno e novo, que vai alcançar a cidade inteira de Sydney? E você... Eu entendo que vocês estão um pouco cansados e não querem falar muito, mas vamos botar um limite aqui. Glória a Deus. Você tem que se alegrar e você tem que ficar feliz nessa manhã por isso. Faz sentido ou não? Porque talvez nesse movimento, que Deus está fazendo, Deus vai usar você, mas entenda que há um tempo atrás Deus começou um outro movimento que alcançou você. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos como igreja, sim, aprender a palavra de Deus, nós temos que entender o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo, sim, nós precisamos ser tratados, Deus, Jonathan, mas eu preciso ser tratado, mas eu preciso ser cuidado. Glória a Deus, você precisa ser cuidado, você precisa ser tratado, mas o que acontece é, Deus ele faz em você, mas e depois ele faz a partir de você. Está comigo nisso ou não? Ele vai fazer em você e depois vai fazer a partir de você. Nesse contexto bíblico, só para a gente começar a falar um pouco sobre isso aqui, nesse contexto bíblico, o autor de Hebreus ele está escrevendo uma carta para os hebreus para trazer a consciência sobre a maturidade cristã. Quantos querem ser cristãos maduros? Sim ou não? Glória a Deus, né? Nós queremos ser cristãos maduros. Ele está trazendo um pouco de clareza sobre a maturidade cristã, porque alguns dos hebreus eles estavam voltando à apostasia, eles estavam se afastando do ensino de Jesus, eles estavam deixando de crer em Jesus, estavam voltando de novo para os seus caminhos anteriores, para aquilo que eles viviam antes de Jesus. Eles até um pouco questionavam se Jesus era maior que Moisés, se era maior que Melquisedeque, se era maior que a lei, se era maior que o templo. Eles estavam questionando sobre quem verdadeiramente Jesus era. E aí então o autor de Hebreus ele escreve essa carta para trazer que a realidade de que Jesus é maior do que todos e que todos, e que tudo aponta para Jesus, trazendo a necessidade do entendimento de que tudo culmina em Jesus, para com que aqueles cristãos pudessem alcançar a maturidade. Amém? E aí então depois, na carta de Hebreus, como muitas outras cartas, eles começam trazendo um pouco de doutrina, um pouco de ensinamento, um pouco de clareza, mas depois apontam para algo prático que eles têm que viver. E é basicamente esses versículos que nós estamos lendo, eles estão falando exatamente isso. Ele começa dizendo assim: portanto, irmãos, versículo 19, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O quanto isso é maravilhoso. O quanto isso é confortante. Nós cantamos ali com confiança. Entrarmos diante da presença de Deus e usarmos a nossa boca com autoridade com confiança diante de Deus. Ele está falando assim, olha, por causa do sangue de Jesus, tenha plena confiança para entrar no lugar do santo dos santos, no lugar da habitação de Deus. Se nós vemos sobre essa perspectiva, a narrativa bíblica, a gente sabe que antigamente, apenas uma pessoa, uma vez por ano, um sacerdote, podia entrar no santo dos santos, e tinha que fazer um monte de ritual para se limpar, para ser purificado, e se não cumprisse nenhum dos requisitos, ele ia até entrar, mas depois podia puxar com a cordinha que ele não ia sair vivo de lá, porque Deus é santo, ele requer que aquele que chegue perto dele seja santo. Mas ele está falando assim, irmãos, pelo sangue de Jesus, e se você foi lavado pelo sangue de Jesus, tenha coragem e confiança de que você tem acesso ao lugar do santo dos santos e acesso a Deus. O quanto isso conforta o seu coração? Pouco ou muito? Muito.
Aí ele fala, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, pela morte de Jesus, pela entrega de Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Jesus é um novo e vivo caminho para Deus, não tem outro caminho, amém? Ele até diz lá em João 14, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. E aí ele continua dizendo, você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem um novo e vivo caminho diante de Deus, e ainda ele continua falando, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O grande sacerdote, o sacerdote é o representante do povo perante Deus. Ele fala que Jesus é o definitivo sacerdote. Ele diz que Jesus não é como os outros sacerdotes que precisavam fazer vários ritos, precisavam se limpar várias vezes, mas que o ato definitivo de Jesus qualifica ele como o representante único e verdadeiro diante de Deus. Então eu e você, nós temos um sacerdote justo e fiel, e no livro de Hebreus, lá no capítulo 4, ainda ele fala que nós não temos um sacerdote ou um representante diante de Deus que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Jesus passou por todas as coisas que nós sofremos, e porque ele sofreu, ele tem propriedade de poder ser o nosso representante diante de Deus, de poder levar as nossas dores até Deus. Então, às vezes a gente fala assim, passa por um problema, passa por uma dor, a gente fala, Deus não sabe a dor que eu estou passando. Deus sabe a dor que você está passando. Jesus sabe, ele pode ser um representante fiel diante de você, porque ele passou por dores semelhantes, até piores. Ele não está falando de uma coisa que ele, eu sou Deus, eu posso fazer, não. É uma coisa que ele viveu, ele pode te ajudar nisso. Faz sentido ou não? Então aqui, o autor de Hebreus, ele está trazendo todo esse panorama, ele está criando uma base para algo que ele precisa explicar daqui para frente. Aí ele traz dizendo, o versículo 22, assim, aproximemo-nos de Deus com o quê? Com o quê? Com oração sincera e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Esse aproximemos que ele diz, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, esse aproximemos quer dizer uma busca, quer dizer seeking no inglês, quer dizer a nossa vida devocional, quer dizer a nossa piedade, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Cristo. Se nós verdadeiramente entramos com confiança na presença de Deus, nós sabemos que Jesus criou um novo e vivo caminho, nós sabemos que pelo sacrifício de Jesus, nós podemos chegar diante de Deus, e nós temos um sacerdote, um representante diante de Deus, nós temos desejo de se aproximar dele. Sim ou não? E aí ele fala que quando nós vamos nos aproximando de Deus, conforme nós vamos buscando intimidade com o Senhor, crescendo, nos relacionando com Ele, o que vai gerando em nós? Um coração sincero, um coração não fingido, um coração que não faz as coisas só por fazer, ou só para agradar os outros, ou só porque tem que fazer. Ele gera em nós um coração sincero. Um coração sincero consegue amar de forma fingida? Um coração sincero, ele mente, ele engana, ele, ao invés de demonstrar amor e piedade, ele pisa, ele machuca. Sim ou não? Não, né? Um coração sincero, ele chega diante de Deus com segundas intenções? Não, né? Ele chega de forma genuína. E ele está falando, então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós geramos um coração sincero, e cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos também na plena convicção da nossa fé. Sim ou não? Tendo os corações purificados, aspergido, o coração purificado, o coração limpo de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Esse água pura, lavados com água pura, é a representação do que acontece com a gente quando a gente se batiza. Estamos falando de batismo pra caramba essas 2 semanas, né? Por que será, meu? É que nem Jequiti. Já vai lançando devagarinho, que é para poder pegar as pessoas. Então ele vai falando, conforme eu vou me aproximando de Deus, conforme eu vou estar caminhando com Jesus, eu vou estar crescendo nele, eu vou tendo mais confiança, eu vou tendo mais ousadia, eu vou tendo um coração cada vez mais sincero, um coração mais limpo, uma consciência renovada. A minha fé, ela é alimentada, ela é alicerçada. Você só cresce em fé quando você precisa usar a sua fé. Faz sentido ou não? Então, quando mais próximo você vai estando de Deus, Ele vai esticando você e vai levando você para estágios maiores. Nós já falamos sobre isso 2 semanas atrás, de passar por tempos de provações e tal, mas é naquele lugar de ínter e de entendimento e de trabalhar ali com Deus que você aumenta a sua fé. É ou não é?
quando você tem que usar a sua fé, que você aumenta a sua fé. Então ali nesse lugar de aproximar de Deus, de buscar a Deus, de estar com Deus, o seu coração ele é limpo, a sua fé ela é aumentada, você é o coração purificado de toda maldade, toda uma consciência mal, você é transformado, você é purificado e o seu corpo é lavado, você tem um novo nascimento, você tem um renovo sobre a sua vida. Faz sentido ou não? Aí ele segue falando, então por causa disso, entendendo tudo isso, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que é fiel, aquele que prometeu é o quê? É fiel para cumprir. O que ele está falando aqui é, se ele está mandando uma carta para as pessoas que estavam quase se tornando apóstata, saindo, abandonando a fé, abandonando Jesus, ele está falando assim, ó, apegue-se à firmeza, à esperança que a gente profere. Porque se você não se apegar firme na fé que você professa e você não continuar aumentando o seu relacionamento com Deus, se aproximando de Jesus, buscando cada vez mais crescer em Deus, a verdade é que o inimigo vai fazer com que você se esfrie. Vai fazer com que você se separe disso e que você comece a duvidar dessa esperança que Deus prometeu sobre a sua vida. Faz sentido ou não? Era o que estava acontecendo com eles começaram a duvidar sobre quem era Jesus, eles começaram a não estar mais perto de Jesus, eles começaram a não estar mais vivendo a realidade de Deus, eles começaram a se afastar daquilo que era verdadeiro. Então o que ele está falando para nós aqui é, se apegue com firmeza à esperança que você professou, pois aquele que prometeu é fiel. Aquilo que nós precisamos entender é que toda a promessa que Deus fez para mim e para você, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir, ele não vai deixar de cumprir nenhuma das promessas que ele prometeu. Pode não cumprir no tempo que você quer, mas vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir. Não teve nenhuma promessa que ele deu que ele não cumpriu, amém? E se ele falou da esperança da promessa, que um dia ele viria, que ele restituiria, que ele realmente viria nos buscar e que nós estávamos salvos nele, a garantia nele, porque isso é verdadeiro. É isso que o autor de Hebreu está trazendo para eles. Aí, eu vou chegar no ponto que eu queria. Isso aqui é só um pano de fundo, é só trazendo uma clareza sobre aquilo que eu queria falar e sobre o tema. Você vai falar, pô, John, tudo que você está falando tem nada a ver com como amo a sua igreja. Eu acho até que nem vai ter. É porque eu não sou muito bom de criar títulos. Eu lembro os meninos, às vezes a gente chega aqui, eu, Brunão, Vitão, a gente chega aqui às vezes com a palavra, né? A galera mandaram o PDF lá, a gente fala, tem que mandar, para botar as coisas aqui, né? E aí, tem título, tem tema. Bota aí, sempre aquelas coisas, né? O poder do não sei o quê, não sei o quê, aí vai ver a mensagem, não tem nada a ver com o título. Aí chega a Pri para nós, tem que ter um título chamativo, que isso aí é comunicação, tá ligado? Tem que ser um clickbait. Fala, Pri, vou deixar para você, porque eu não sei fazer essa parada aí não, vou deixar para quem entende. E aí ele chega no versículo 24 e fala o seguinte, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixe de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E foi sobre esses 2 versículos que Deus ministrou no meu coração, e eu queria trazer essa realidade para nós. A verdade que o propósito real do que Deus faz comigo e com você, Ele nos atrai quando nós estamos perdidos, Ele nos atrai, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele cuida de nós, mas como eu disse, para depois fazer algo através de nós. Faz sentido? Deus, Ele não precisa de mim e de você para fazer absolutamente nada, mas Ele escolheu contar comigo e com você. Nós somos os pés e as mãos dEle aqui na terra. A verdade é que Deus, de novo, quero que você entenda isso, não precisa de mim e de você, mas Ele conta comigo e com você. Sozinho Ele não quer fazer. Sem a gente não tem graça. Isso é maravilhoso, você ser envolvido no plano de salvação da humanidade. Você ser um missionário enviado por Deus, você ser uma pessoa comissionada por Deus. Isso é maravilhoso, não é ou não é? Talvez algumas pessoas até ficam, nervoso. Eu não sei falar. Moisés, fica quieto. Mas Deus, Ele capacita a gente, Ele nos instiga. E Jonathan, o que te motivou a falar sobre essa mensagem? Onde que você quer chegar nesse ponto? Quero trazer uma notícia boa para você. Semana passada nós tivemos aqui na igreja, mesmo que vários membros nossos acabaram não vindo no culto, mas semana passada nós tivemos 150 pessoas aqui no culto, fora as crianças. Não teve cadeira praticamente para as pessoas estarem. Essa semana a gente teve 126 pessoas nos GCs. Não. Vamos lá de novo, gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Essa semana nós tivemos 126 pessoas nos GCs. Praticamente toda a igreja.
O que isso quer dizer para mim e para você? A verdade é que Deus está fazendo algo novo. Deus está levantando uma geração faminta e sedenta por amor dele. Eu posso ouvir um amém por causa disso? Deus está ativando pessoas e está chamando pessoas para o centro do amor dele. Nós estávamos lá, eu fui lá no GC de Bondai, porque eu falei, vou visitar alguns GCs, aí o Brenão colocou lá no grupo, já tem 33 pessoas confirmadas. Eu falei, vou lá ver se o Brenão está fazendo tudo certo. Falei, cara, vou estar lá junto com eles, eu quero ver como é que vai estar. Chegou no dia ele, pastor, 37 pessoas confirmadas. Eu falei, que isso, Breno? Você alugou uma sala e eu não sei? O que você está fazendo? Vai ser culto aí? E a gente foi lá e foi maravilhoso, assim, de verdade. Só não teve gente descendo pelo teto, porque era 2 andares e tinha uma laje ali, que senão ia vir gente, não sei de onde surgiu tanta gente, era muita gente. E glória a Deus por isso, mas aí o Bernão fez uma dinâmica de perguntar, ei, qual é o seu nome e quanto tempo você está aqui na Austrália? E aí as pessoas falavam, meu nome é tal, fulano tal, eu estou há tanto tempo aqui na Austrália. Aí tinha pessoas que falam, estou há 5 dias. Não passou nem o jet lag ainda, né? Ela está aqui, eu vi ela que ela veio aqui hoje, cadê você? Esqueci. Aí, como é o seu nome mesmo? Giovana. A gente é assim, a gente gosta de constranger mesmo as pessoas. Fica tranquila. Não, a Giovana, ela é de BH, ela veio de uma lagoinha também, né? Glória a Deus por isso, está na visão com a gente. Glória a Deus pela vida dela. Ela falou, estou aqui há 5 dias. Aí tinha outras pessoas, estou aqui há 1 mês, estou há 3 meses, 5 meses, 8 meses. A verdade é de 37 pessoas, mais de 20 estavam aqui há menos de 10 meses. E glória a Deus por isso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vi, cara, olha, Deus já está movendo algo e trazendo as pessoas para o centro do seu amor. Deus está atraindo um povo novo para Ele. Deus está chamando as pessoas. Deus está movendo a terra, porque há uma expectativa natural da humanidade de ser atraída para o centro da vontade de Deus. Deus, nós já falamos várias vezes, Deus não quer perder ninguém. Faz sentido ou não? Deus quer alcançar todas as pessoas, porque Deus ama essas pessoas e Deus vai usar quem para ir até elas? Quem? Eu e você. E a pergunta é, como nós estaremos quando elas vierem? Faz sentido ou não? O autor de Hebreus está escrevendo essa carta para falar de maturidade para o público de Hebreus, mas no versículo 5, no capítulo 5 de Hebreus, ele olha para eles e me torna até um pouco engraçado o que ele fala isso, né, no capítulo 5. Ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Capítulo 5, versículo 11, ele diz, a esse respeito, tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas como também o mal. O autor de Hebreu estava dizendo assim, cara, pelo que você já tem de conhecimento, pelo que você já entende biblicamente, pelo caminho que vocês têm, pelo aquilo que Deus já fez com vocês já eram para estar sendo irmãos e crentes maduros, mas vocês estão sendo como crianças. É um chamado à maturidade de um cristão. Faz sentido ou não? E o que eu quero fazer nessa manhã é esse chamado para a gente como igreja, há um chamado de maturidade para nós nos levantarmos e nos relacionarmos com aquilo que Deus quer fazer neste lugar. Você entende uma coisa? Eu não vou conseguir alcançar a Austrália inteira sozinho. Faz sentido ou não? Eu não vou conseguir cuidar de todo mundo que está aqui dentro sozinho. E isso aqui não é uma desculpa. Isso aqui não é falando assim, não, é humanamente impossível. A gente chega aqui na igreja, eu, o Brunão, o Vitão, os meninos, a gente fala assim, cara, tá osso, é uma galera inteira para cuidar, a gente não tem mais tempo. A gente fala assim, tá equilibrando, né? Hoje eu fico meio de mal com a esposa, mas amanhã eu reconserto isso aí, porque eu preciso atender as pessoas. Brincadeira. O que eu estou querendo dizer para nós aqui é, gente, Deus quer levantar uma igreja onde Ele não apenas possa contar com o pastor ou com os líderes, mas Ele possa contar com todas as pessoas que estão na igreja. Você já parou para imaginar se pela fidelidade, o amor de 1, 5, 2, 10 pessoas, Deus, 12 pessoas, Deus levantou uma geração que mudou a história lá no início dos apóstolos. Imagina se Deus levanta uma geração de 120 pessoas que estão aqui, 140 pessoas aqui, maduras, queimando de amor por Jesus, envolvidos com a obra dele, amando aquilo que ele ama e vivendo a visão que Deus tem. Você já parou? O Sidney vai ser pequeno para nós. Sidney vai ser pequeno para nós.
Ele está falando aqui, ele começa trazendo um contexto, a clareza de que vocês já deviam ter maturidade, e agora, depois que vocês têm maturidade, ele fala, vocês têm confianças em entrar no Santíssimo, no lugar santo dos santos, você tem que ter um coração puro, você tem que ter uma consciência limpa, você tem que ser renovado em Deus. Ele está falando que o processo natural é que depois que você tem um encontro com Jesus, e você tem uma purificação vindo de Jesus, o processo natural de todo cristão é fazer o quê? Deixar de olhar para dentro de si mesmo como egoísta e vaidade e começar a olhar para o outro. Isso não faz sentido. Depois que ele fala sobre a base da pessoa individual, o autor começa dizendo: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Essa palavra consideremos, essa palavra quer dizer o seguinte: para eu considerar o outro, e até na sua estrutura principal, ela quer dizer: provoquem-se uns aos outros para incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Provocar quer dizer o seguinte: para eu provocar alguém, eu tenho que pensar sobre alguém. E se eu tiver que pensar sobre alguém, eu tenho que tirar a atenção de quem? De mim. Às vezes a gente chega na igreja, achando que a igreja é uma lanchonete, eu pego só o que eu quero, a palavra tem que ser para mim, o louvor tem que ser para mim, as coisas têm que ser para mim, é para mim, é para mim, é para mim. E se tiver que alguém que chega novo, quem cuida é o pastor, quem cuida é o líder, quem cuida é o líder de GC, quem cuida é o outro, nunca é eu, é sempre o outro. A igreja está faltando isso, a igreja está faltando aquilo, a igreja tem que ter aquilo outro, a igreja tem que mover aquilo outro. Cara, a igreja tem, a gente nunca viu na história da Bíblia de que está sobrando pastor, de que está sobrando missionário, de que está sobrando líder, de que está tudo tranquilo. Hoje é day off para todos os trabalhadores da obra de Deus, porque está sossegado. Não tem. Faz sentido isso ou não? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você só consegue criticar quando os seus olhos estão na esfera natural. Porque se os teus olhos estão em Jesus, você vai ter discernimento espiritual. E você vai entender quando o coração das pessoas que estão fazendo não está em Jesus, e aí sim você vai poder olhar e apontar, porque a Bíblia até nos diz para nós irmos e condenarmos isso. Mas quando os teus olhos estão no Senhor, você vai olhar e falar: realmente não dou conta, mas eu já fui alcançado, eu já fui sarado, eu já fui salvo, eu vou ir até alguém, eu vou amar alguém que está do meu lado, eu vou ajudar alguém que está do meu lado. Cara, eu vi essa semana no GCs, por exemplo, lá no Brenão, eu vou usar o Brenão, mas também não fica te achando. Nós estávamos no GC, cara, e o Brenão felizão, fazendo GC, a sala dele cheia, e ele falando: cara, 37 pessoas, glória a Deus, maravilha, coisa boa, mano, era para ter mais gente. E a gente saiu de lá, eu saí de lá, era meia-noite e pouca da sua casa, né, quinta-feira. E ele falando: tem que fazer mais, já vamos fazer mais evento evangelístico, aquela coisa toda. Eu falei: Brenão, meu irmão, mas você via a alegria dele ter a sala dele cheia de pessoas, de que Jesus estava movendo corações. Ele sabe que ele não vai conseguir cuidar de todo mundo. Até ele falou: gente, eu preciso de mais gente, preciso de cuidar, preciso de pessoas. Eu falei assim: mas você vê a alegria de estar fazendo e entregando a vida dele para que pessoas sejam salvas. E às vezes a gente não reconhece isso, a gente julga a pessoa, mas a pessoa está dando o máximo dela. Era meia-noite, ele estava passando rodo na sala dele. Até eu falei para ele assim: isso aí tu não bota nos stories, né? Porque a gente chega, senta na sala de um GC, bebe da conversa: hoje o estudo não foi bom, hoje a comidinha não foi legal, e vai para sua casa, porque amanhã você vai acordar cedo para viver a sua vida. Mas a pessoa que está lá, não apenas porque ama você, mas porque ama a Deus e ama aquilo que Deus ama, que é você, está lá te servindo de todo o coração, cansado, outro dia vai capenga para o trabalho, mas no coração com a alegria de ter servido ao Senhor e ao corpo. Faz sentido ou não? Mas a gente não entende isso, às vezes a gente critica isso de novo. Gente, eu não estou aproveitando a oportunidade para bater, para falar, nada disso. O que eu estou querendo chamar a atenção para a gente, até porque se os nossos olhos estiverem esperando a recompensa dos homens, nosso coração também está no lugar errado. O que eu estou querendo trazer a consciência para nós é que Deus não quer contar só com nós 5, 6, 7, Deus quer contar com todo mundo, Deus quer contar com todos nós. Sabe, tem pessoas que ainda não abriu a sua casa para fazer um GC, ou não se tornou líder de GC, tem até o coração, mas ainda não deu um passo de fé, porque ainda continua olhando somente para si mesmo. Irmão, não tem como, irmão, servir a Deus é sacrifício, mas é o mesmo amor sacrificial que Jesus entregou na cruz do Calvário. Ele não fala assim: venham para perto de mim, sejam diferentes de mim, venham para perto de mim e me sigam, imitam a mim. Nós somos chamados para entregar a nossa vida por aquilo que Deus mais ama, e o que Deus mais ama é a igreja. Não um templo, não um prédio, mas o corpo igreja, pessoas, famílias. Faz sentido isso ou não? Eu fico impressionado, porque a gente adora, eu falo isso, sabe, a gente adora
criticar, a gente critica, não a igreja, mas a gente critica até mesmo as atitudes que as pessoas estão fazendo, mas Deus não nos colocou no lugar de juiz, nem mesmo Jesus que podia, ele não veio como juiz, ele veio como um sacerdote, ele veio como um representante, ele vai julgar no final, mas agora ele veio para ser um pacificador das coisas do reino de Deus. Faz sentido ou não? Estamos comigo aqui, sim ou não? E aí ele vai falando, então, considerem uns aos outros. Então, não olha para você, olha para os outros, para incentivarmos ao quê? Ao amor e às boas obras. O nosso papel como corpo do Cristo é incentivar uns aos outros a vivermos no amor de Jesus e para com que eles vivam as boas obras a partir do amor de Cristo Jesus. O nosso papel como cristão dentro do corpo de Cristo, e eu preciso que a gente abra os nossos olhos para isso, o nosso papel aqui nesse lugar é amar as pessoas, ser uma representação do amor de Cristo Jesus e incentivar eles a viverem nas boas obras que Cristo tem preparado a gente para viver. Estamos juntos aqui, sim ou não? Aí ele vai falar assim, porque esse é o nosso chamado, mas não deixemos de reunirmos como igreja segundo costumes de alguns. Tem gente que fala assim, eu sou igreja sozinho, eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar no corpo, eu não preciso estar com as pessoas. Uma boa notícia para você, você não consegue ser igreja sozinho. Você não consegue viver sozinho. Ah, mas eu vou na igreja online. Você assiste um culto, mas você não vive a igreja. Faz sentido isso ou não? A gente fala assim, seja membro de uma igreja, sirva a visão de uma igreja. Por que eu tenho que ser membro da Lagoinha? Eu tenho que seguir a visão da Lagoinha. Por que eu tenho que seguir a sua visão? Eu tenho que ser submisso ao pastor, submisso à liderança. Por que eu tenho que fazer isso? Porque nós somos uma igreja que Deus levantou neste lugar. Existem várias igrejas na Austrália. Faz sentido ou não? Assembleia de Deus, CNA, C3, Rio, são várias outras igrejas que tem aqui. Cada uma Deus levantou para com que aquela igreja, aquele grupo de pessoas atinja um grupo, atinja uma parcela. Faz sentido? E eu tenho que ser fiel à visão que Deus me deu, porque senão eu vou ser o quê? Uma centopeia, 50 mil braços, 50 mil pés, e quando você faz tudo um pouco, você não é bom de nada. Faz sentido ou não? Estamos juntos aqui ou não? Então por que eu tenho que ser fiel à visão que Deus me colocou? Eu tenho que ser fiel ao lugar que Deus me colocou? Eu tenho que ser fiel naquela igreja? Eu não posso ser de outra igreja? Não, você pode. Mas entenda onde Deus está te plantando, para que naquele lugar você possa gerar frutos, você possa ser fiel. Deus colocou no seu coração talentos, Deus colocou para você, Ele colocou atributos em você, Ele tem uma capacidade incrível que vem dEle para você, e Ele quer somar isso tudo com o corpo ao qual você foi inserido, para que juntos vocês possam realmente fluir com o reino de Deus sobre a direção e a visão que Deus tem dado. Eu sei que existe muitas vezes, eu já quero dizer isso, existem pessoas, homens, que fazem igrejas para si mesmo, é só a sua visão, é só o que ele quer e ninguém pode fazer nada. Deixa eu falar uma coisa para você, embora alguns pensem isso, aqui isso não é verdade aqui nessa igreja. Nosso desejo é fazer Jesus ser conhecido e ser fiel naquilo que Ele tem nos chamado. E eu quero falar para você, tanto Deus, quanto eu, quanto os nossos líderes, nós precisamos de você. De todos vocês que estão sentados aí. Você já parou para pensar o que todos nós podemos fazer junto para Jesus nesse lugar? Sim ou não? Você já parou para pensar, nós 100 e poucos que estamos aqui hoje, queimando de amor por Jesus e pela obra de Jesus, interessado pelo aquilo que Ele está fazendo, construindo junto, sonhando junto, vivendo junto isso, você já parou o impacto que a gente pode fazer? Sim ou não? O impacto que a gente pode fazer nesse lugar. Eu sei que muitos têm prazo de validade aqui na Austrália, Jonathan, mas eu estou só 3 meses, 6 meses, 1 ano aqui. Cara, deixa legado, deixa marcas. O que vai continuar ecoando sobre você quando você já não estiver mais aqui? Deus te colocou aqui nessa temporada, frutifica nesse lugar, seja fiel nesse lugar, honra nesse lugar, se relaciona nesse lugar. Cara, você tem coisas que eu não tenho e que Deus precisa, nós precisamos, o corpo precisa. Sim ou não? E aí ele está falando, não deixe de se reunir como igreja. Tem pessoas que já perderam a esperança da igreja. De novo, tem coisas que vão ser tratadas no seu coração quando você estiver vivendo com pessoas do teu lado. Tem coisas que vão ser transformadas em você, é verdade, até isso falou. Tem coisas que vão ser transformadas em você quando você estiver caminhando com outras pessoas. Ah, Jonathan, mas a pessoa que caminha do meu lado, ela é pecadora, ela tem isso, aquilo, outro. A gente critica as pessoas. Então ela também é um exemplo para você não ser isso. Olha, você está aprendendo. Faz sentido ou não? Cara, a gente não foi feito para viver isolado.
Sabe, mas você fala assim, Jonathan, mas eu preciso ser cuidado, Jonathan, eu preciso ter meu tempo, Jonathan, eu preciso, sabe, as minhas dores e tudo mais. Nós respeitamos as suas dores, nós sabemos a maturidade, nós sabemos o tempo de cada um, nós queremos cuidar de todas as pessoas, mas você precisa entender uma coisa, Deus ministrou algo no meu coração quando eu estava preparando essa pregação. A gente vê na palavra de Deus homens e mulheres que Jesus encontrou, que estavam sendo paralíticos, estavam cegos, estavam vivendo um fluxo de sangue. Jesus chega para eles e fala, a tua fé te salvou, você está curado, levanta e anda, não peques mais. Aí uns falavam para ele, Jesus, eu quero te seguir. Jesus falava, não, pode vir seguir depois, mas volta lá, vai até os sacerdotes, conta o que eu fiz. Vai lá para tua família, conta o que eu fiz. Vai lá e prega o evangelho daquilo que eu fiz. Há 5 segundos atrás, eles estavam no maior dor da vida deles. 5 segundos depois, eles estavam sendo enviados como missionário. Jesus falou assim no meu coração essa semana que eu estava preparando essa palavra. Tem pessoas que eu já curei, que eu já enviei, mas ainda continuam querendo andar de muleta. Faz sentido ou não? Cara, a gente às vezes pega a nossa dor e fala, minha dor, a gente idolatra a minha dor, desculpa, não estou desmerecendo a sua dor, cada um tem a sua dor, e até mesmo isso você tem que aprender. A sua dor, ela é sua, ela não é maior ou pior do que os outros, é a sua, a dor do outro também pode doer do mesmo jeito. Então entenda, não é porque uma pessoa trata, não com toda a intensidade que você trata a sua dor, é que ela não tem compaixão de você, mas é que é diferente. Mas eu aprendi também que quando, mesmo nos momentos de maior dor e fraqueza nossa, quando nós abrimos espaço, a gente fala, Senhor, hoje eu estou cansado, Senhor, hoje está doendo, Senhor, hoje eu não tenho nada de mim, Senhor, eu não tenho coragem de abrir a palavra ou de falar do amor de Jesus para alguém, e você fala, mas mesmo assim eu vou ser obediente ao Senhor. Quando você vai lá e você se abre para isso, você vai lá e ajuda a pessoa se sente bem, mas você volta muito mais cheio. Você volta você fala assim, cara, quando eu fui ajudar alguém, quem foi ajudado fui eu. Faz sentido ou não? Os maiores ensinamentos que eu tive foi quando eu fui aconselhar alguém. Fala, caraca, eu vim aqui para ajudar a pessoa, mas ela que está me ajudando. O problema dela está me ensinando. Faz sentido ou não? Só que sabe o que acontece, infelizmente, em alguns casos, eu já vou terminar, mas vamos seguir junto isso. Ele fala assim, não deixe de reunir como igreja, segundo o costume de algum, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Essa palavra encorajar, ela tem 2 sentidos. Ela tem a palavra encorajar, incentivar, e ela tem o entendimento de exortar. Exortar é disciplinar. Falar para uma pessoa quando ela precisa mudar alguma coisa ou ela está fazendo alguma coisa errada. Faz sentido? O que a gente muitas vezes entende e vê na igreja é que as pessoas mal se conhecem, mal têm relacionamento, mas querem ser militantes de Jesus e começa a exortar todo mundo sem ter um mínimo de abertura ou entendimento, ou um mínimo de discernimento, que é apontar tudo que as pessoas estão fazendo de errado. Irmão, vai dar ruim. O teu coração está no lugar certo, mas você não vai conseguir ouvir, alcançar o ouvido dessa pessoa. Ela pode se fechar ainda mais para Jesus. Faz sentido ou não? Se você não tem abertura, se você não tem intimidade com a pessoa ainda, não exorta, ama ela, encoraja ela, incentiva ela, cria relacionamento com ela. Por isso que é viver em comunidade, que quando eu vivo com as pessoas, eu realmente consigo conhecer mais ela, eu tenho uma abertura, eu posso questionar ela, eu posso ter envolvimento com ela. Aí naquele lugar, se o Espírito de Deus te enviar a você exortar ela em amor, quando Ele te enviar, Ele vai preparar o ambiente, a oportunidade, até o que você tem que falar. Faz sentido isso ou não? Mas se Ele não fala nada, ame. Se você viu uma coisa que não está certo, ore por isso, interceda, busca. O que eu estou querendo trazer para nós, a consciência nessa manhã é, Deus está nos chamando para nós amarmos aquilo que Ele mais ama. Deus está nos chamando porque Ele está fazendo algo novo, Ele está chacoalhando toda a terra, Ele está mudando a história de Sidney, a começar por nós. A começar por a gente que está sentado aqui. Faz sentido isso ou não? E aí ele termina dizendo aqui, eu quero fechar com isso. Procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o quê? Me ajudem. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmão, esse dia ele está falando que é o dia da volta de Jesus Cristo. Quantos são felizes que Jesus vai voltar? Quantos são felizes que quando Ele voltar nós vamos estar com Ele no céu para toda a eternidade? Quantos anseiam por esse dia maravilhoso, por esse dia lindo? Quem vai estar lá comigo? Quem vai estar lá comigo? Glória a Deus por isso, amém? Mas entenda uma coisa, que agora precisa gerar uma urgência no seu coração, um desespero no seu coração. Ele está falando, encorajem, amem
estejam juntos, se reúnam como igreja, sejam unidos, amem uns aos outros, considerem, parem de pensar em vocês, pensem uns nos outros, amem isso. Quando vocês veem que se aproxima o dia, a Bíblia diz que ao aproximar o dia da vinda de Jesus, todas as grandes tribulações, todas as grandes perseguições, todas as grandes lutas, guerras, a Bíblia diz que falsos profetas se levantariam para enganar os fiéis, até mesmo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o amor de muitos no final fazia o quê? Se esfriaria. A Bíblia diz que muitas pessoas seriam enganadas, que o mundo ia passar por tribulação antes da vinda de Jesus, vão ser tempos difíceis. O que vai manter eu e você pegos em Jesus, confiantes em Jesus até a volta de Jesus, é a forma como nós nos unimos e amamos uns aos outros. É a forma como nós estamos juntos. A Bíblia diz que é pela unidade e o amor dos filhos de Deus que vai ser revelada a glória de Jesus. Faz sentido isso ou não? É por nós estarmos juntos, amando juntos, crescendo juntos, nos relacionando juntos, é que nós conseguimos criar uma comunidade que não se desvia da vontade de Deus. E ao mesmo tempo, quanto mais que se aproxima o dia, mais o inimigo quer levar pessoas para onde? Para onde? Pode falar, não é feio não. Para o inferno. E o papel da igreja é povoar o céu e esvaziar o inferno. Faz sentido isso? Mas ele precisa de mim e de você. O que eu estou querendo fazer nessa manhã para nós é chamar uma atenção de que Deus precisa de mim e de você. Cara, Deus conta com você, Ele está chamando a gente, Ele está me chamando, Ele está nos chamando para nós nos levantarmos como igreja, dizer sim para eles, unirmos os nossos corações, unirmos os nossos talentos e ativar essa nação para o amor de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Parece que quando a gente fala essas coisas de que nós temos que dar, que tem que entregar, a gente fica meio, irmão, o Vitão não está aqui hoje, mas eu ia falar a palavra que ele fala, pujante. Ele fala assim, estou pujante, estou rígido. Eu estou com expectativa no meu coração daquilo que Jesus vai fazer nesse ano aqui nessa igreja. Eu estou com expectativa daquilo que Deus vai fazer nessa nação, do que Deus vai fazer neste lugar. Eu creio que Deus, através da nossa disponibilidade, vai alcançar a comunidade brasileira inteira. Isso aqui não é palavra de pastor, isso aqui é o que eu creio. Como Visão de Lagoinha, nós temos a visão de alcançar 10% da cidade onde nós estamos. Sidney tem 5 milhões de habitantes, é uma igreja de 500 mil pessoas. Você crê nisso? Você acha que eu vou dar conta de 500 mil pessoas? Eu preciso de você. Jesus precisa de você. Jesus precisa de nós. Mas a semana está busy. É muitas horas de trabalho, eu entendo, gente. E quando eu estou falando sobre tudo isso, eu não estou falando sobre serviço dentro da igreja. Estou falando de serviço dentro de ministério. Porque Deus nos chamou para servir aqui dentro quando a gente pode, da forma que a gente pode. Mas nos chamou para servir de tempo integral como ministro do reino de Deus, aonde nós estivermos. Porque esse é o ID. Ele não disse vem de fique, ele disse vem de ide. Nós precisamos ir, Deus conta com a gente, precisa de nós. Faz sentido isso? Então é o momento de nós pararmos com diferenças, pararmos com críticas, olharmos para Deus, para a obra de Jesus e para aquilo que Deus está olhando. Começarmos a olhar e orar e dizer, Jesus, dá-me um coração como o seu, me faz olhar para as pessoas como você olha. Jesus, me dá discernimento, sabedoria, para entender o que o Senhor está me chamando para fazer, aonde o Senhor quer me usar nesse lugar que o Senhor tem me plantado, pelo tempo que o Senhor tem me plantado. Deus, eu quero começar a queimar por aquilo que queima o seu coração. Eu quero amar, Senhor Deus, aquilo que você ama. Eu quero amar pessoas, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ser uma resposta de Deus para a vida das pessoas. Amém? Estamos juntos nisso? Com quantos eu posso contar para fazer isso? Eu queria te convidar para orar nessa manhã. Se levante, pode se colocar de pé nessa manhã. Eu sei que às vezes, como pastor, a gente tem que trazer essas mensagens de alinhamento para a gente, mas de novo, gente, não é como crítica, não é como batendo de forma alguma, pelo contrário, o meu coração é que nós nos tornemos uma igreja gloriosa, amém? Uma igreja que aponta para Jesus, uma igreja que realmente representa o seu noivo na terra. E eu vou falar pelo fundo do meu coração, assim, que Deus colocou isso no meu coração. Essa minha palavra aqui nessa manhã não é um grito de socorro, mas é um pedido de ajuda. Sim ou não? A gente gera expectativa em homens. De novo, homens falham. Irmãos, eu conto com vocês. O Jesus conta com vocês. Nós geramos expectativas na igreja do Senhor. A Bíblia diz que quando nós mais feliz é quem dá do que quem recebe.
quando nós nos entregamos para aquilo que Jesus se entrega, quando nós amamos aquilo que Jesus ama, quando nós nos envolvemos com a obra de Cristo, cara, nós recebemos de volta. Eu compartilhei com o pessoal do louvor há um mês e pouco atrás. Eu estava aqui na frente, eu estava no meio do louvor de adoração e eu nem estava pensando sobre isso. Daqui a pouco veio como uma rajada de Deus, uma palavra direto no meu coração, o Espírito Santo ministrando assim: olha, cuida das minhas ovelhas, porque de ti quem cuida sou eu. E é a mesma coisa que eu quero falar para você. Cuida daquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Olha para o lado um pouquinho, seja a resposta de Deus para a vida da outra pessoa. Escute, também tem um ponto importante: quando você cuidar de alguém, não é para você falar a sua opinião, é para você instruir biblicamente. Por isso que ele fala que você só pode amar e cuidar de outras pessoas depois que você estiver enraizado em Jesus. Porque a gente gosta também de falar a nossa opinião, mas às vezes a gente pode estar falando coisa que vai contra o que a pessoa precisa ouvir. Nós precisamos instruir de forma biblicamente, porque toda vez que você corrige, até mesmo de biblicamente, ainda que a pessoa fique de cara com você, ela vai ficar de boa com Jesus. E é isso que nós precisamos. Gente, eu creio e eu estou percebendo, Deus está levantando e despertando corações nesse templo para Ele. Deus está chamando o povo de toda a terra. A Bíblia diz, cara, que a criação aguarda expectativamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa manhã? Tem filho de Deus essa manhã? Tem resposta de Deus para esse mundo perdido aqui nessa manhã? Tem ministro do Evangelho aqui nessa manhã? Tem embaixador do reino de Deus aqui nessa manhã? Quantos podem nessa manhã falar assim: Senhor, dá-me um coração como o seu? Pai, envia-me a mim se eu preciso usar alguém. Deus, eu sou pequeno, eu recém cheguei, eu recém estou caminhando. Mas eu já falei isso várias vezes. Você caminhou 5 passos, cara. Até 5 passos você pode levar alguém. Apenas ame as pessoas, se interesse pelas pessoas, seja available para as pessoas e pede discernimento para o Espírito Santo de Deus, mas seja usado por Deus. Se nós não mudarmos o shift na nossa cabeça, nós vamos ser uma pessoa que a gente vem na igreja, nós vamos pular de igreja em igreja, galho em galho. Nunca nem vai ter uma igreja perfeita para mim, para você. Nunca vai ter um lugar top, nunca vai ter um ambiente agradável. Nunca vai ter, porque nós precisamos, não é mudar a igreja, é mudar a nossa visão sobre a igreja. Faz sentido? Então, em nome de Jesus, eu quero orar, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero dizer: Pai, eu creio que essa palavra o Senhor colocou no nosso coração, Deus, porque o Senhor está preparado. Eu creio que o Senhor está, Senhor Deus, com o seu exército, com o seu amor preparado para ser lançado aqui nesse lugar, para ser lançado em Sydney, para ser lançado na Austrália, para ser lançado na comunidade brasileira. Eu creio, Senhor Deus, que um novo movimento, Pai, está nascendo. Não um movimento, Senhor Deus, clichê, porque a gente quer viver uma fase de avivamento, não pela expectativa do homem, mas pelo desejo que está no seu coração. Pai, o Senhor está chamando pessoas. Pai, nós estamos vendo todos os dias mensagens e mensagens de pessoas querendo estar próximos do Senhor. Pai, nós estamos vendo, Senhor Deus, as pessoas perdidas, o inimigo avançando cada vez mais rápido, e o Senhor olha para o lado e diz: ei, aonde, quem eu enviarei, quem eu usarei? Pai, olha para nós, aqui tem uma igreja de 100 e poucas pessoas, Pai, a qual o Senhor pode contar. Eu creio. Você pode dar um amém, por favor? Pai, Senhor, lapida os nossos olhos, Pai, converte o nosso coração, dá-nos, Pai, um coração humilde, um coração, Senhor Deus, ensinável diante do Senhor. Pai, dá-nos a capacidade de amar, Senhor Deus, vidas, dá-nos a capacidade de nos interessar pela sua obra, Pai, de nós pararmos de olhar um pouco para nós e olharmos para o Senhor, porque o Senhor vai apontar para a sua obra. Ah, Senhor Deus, eu oro, Pai, levanta, Senhor Deus, líderes de GC nesse lugar. Pai, levanta anfitriões, pessoas desejosas de abrir as suas casas. Pai, levanta corações comprometidos com o Senhor. Pai, levanta, Senhor Deus, homens e mulheres cheios de talentos, cheios de desejos. Pai, homens e mulheres que eu sei que o Senhor já tem queimado uma causa no coração dessas pessoas. O Senhor já tem queimado uma causa, uma área específica no coração dessas pessoas. Pai, levanta elas então, Senhor Deus, para serem os primeiros, para serem os pioneiros, para sejam aqueles que digam: então se não tem, eu vou começar. Mas desperta a tua igreja, desperta o teu povo, desperta-nos para esse novo tempo, Pai. Senhor Jesus, a Bíblia conta uma história. Eu vou terminar com isso. A Bíblia conta uma história, e eu quero que você entenda isso. Em Atos capítulo 6, a Bíblia conta a história de que os discípulos primeiros de Jesus, João, Pedro, Tiago, eles estavam começando a plantação da igreja. E aí chegam uns homens para eles e falam assim: ei, as nossas mulheres não estão sendo cuidadas, levanta homens para cuidar, para fazer a administração dessa igreja.
A Bíblia diz que eles olham e falam: olha, vamos ter que levantar homens, porque a gente não pode deixar de lado a oração e a pregação. Então eles tiveram que levantar homens fiéis que tinham um coração puro, uma consciência transformada, um coração, uma convicção das suas fé, coragem de chegar diante do Senhor, homens de bom testemunho, para levantar pessoas, para começar a organizar a igreja naquele tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se aqueles homens que tiveram um ministério integral com Jesus de 3 anos, que viram Jesus fazendo tudo de testemunha ocular, eles sofreram críticas, eles sofreram apontamentos sobre como deveria a igreja, estava faltando coisa, e eles também não tinham conhecimento para saber e fazer. O que você espera de nós hoje como um corpo? Isso não é desculpa, isso é para que a gente tenha discernimento e abra a nossa mente para falar: ei, Senhor, me ajuda então, eu vou fazer parte, eu vou me envolver, eu vou me relacionar, eu uso a mim, se o Senhor está apontando isso para mim, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou me envolver. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, Senhor Jesus. Quero te agradecer por esse tempo, por essa palavra. Deus, o Senhor, eu creio, Pai, está chamando e levantando um exército. O Senhor está levantando uma geração de homens e de mulheres comprometidos com a sua obra. Senhor Deus, o Senhor está quebrando, tirando do nosso coração todo o ego, toda a vaidade, todo o orgulho, Senhor Deus, e abrindo os nossos olhos, porque os campos estão prontos. Os campos estão prontos, Pai. Levanta, Senhor Deus, os ceifeiros dessa igreja. Pai, levanta os ceifeiros dessa igreja. A colheita já está pronta, Pai. Os corações estão preparados, os corações já estão sensíveis, Pai. Usa-nos para nós irmos. Usa-nos, Deus, para esse tempo, em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá glória a Deus aí no seu lugar. Aplauda Jesus em nome de Jesus. Amém, igreja? Me perdoem de novo pelo horário, mais uma vez, mas que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua manhã, abençoe a sua semana. Dê espaço para isso. Ore ao Senhor. Onde eu posso me envolver, não apenas na vida da igreja, aqui dentro da estrutura, mas no reino de Deus. Cara, Deus conta comigo e com você. Deus quer nos usar. Deus está pronto para nos usar, que a gente abra os nossos olhos, amém? Em nome de Jesus, me perdoe se você veio nessa manhã esperando uma palavra para você sair daqui impulsionado. Mas eu creio que você saiu daqui ativado. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe e uma ótima semana para você.